Olá, tortuguinhas, como vão vocês? O tema de hoje é muito interessante porque vamos falar sobre tubarões. Como se isso já não fosse legal o suficiente, vamos falar sobre tubarões antigos. Então, se você gosta de dinossauros, essas coisas todas, continue assistindo, porque esse tema tá muito legal. Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Também tem os comentários aqui embaixo para isso. Se inscrevam no canal, sejam membros se puderem. E também tem sempre o Pix aqui na tela se quiserem contribuir com alguma coisinha. Então hoje vamos falar especificamente sobre o Otodos oblíquos. Se você não sabe quem é esse ser, fique no vídeo porque ele é muito interessante. Infelizmente não tem muita informação, então talvez esse vídeo fique até um pouco mais curto, porque é um animal muito antigo que não é muito bem conhecido. É muito ruim quando a gente vai falar de bichos antigos, né, principalmente da era dinossáurica e tudo mais, mas ao mesmo tempo também tem muito animal hoje em dia que não tem registro, às vezes. Então é incrível se a gente parar para pensar que tem muita coisa que a gente não conhece nesse nosso planetinha. Então, olha que incrível, eu adoro estudar essas coisas. Então, o Otodos oblíquos, ele não tem nome popular, tá? Ele seria um ancestral, pelo menos pelo que percebem aí pelos fósseis e tudo mais, do Megalodon. Para quem não conhece, eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa assim, ainda mais quem gosta da área, quem gosta de tubarões também, animais marinhos no geral, já ouviu falar do Megalodon. Ele era um super tubarão que existiu antigamente. Ele tinha mais de 30 metros de comprimento até, tem até um esqueminha aqui do lado mostrando o tamanho, comparando, né, todos os oblíquos do Megalodon. Pode ser Megalodon ou Megalodonte, tá? Pode ser qualquer um dos nomes. Mas enfim, é muito legal porque às vezes as pessoas pensam, caraca, os animais antigamente eram muito maiores, né, do que hoje em dia, mas o Otodos oblíquos, que seria esse ancestral, eu falo tudo seria porque não tem nada comprovado, tá? Como eu falei, tem pouca informação sobre o assunto, infelizmente. E não tem como simplesmente achar um Otodos oblíquos ou até um Megalodon hoje em dia. Tem gente que acredita que eles ainda existem. Eu confesso que eu fiquei tentada a acreditar, mas eu acho que seria bem difícil hoje em dia. Então é interessante pegar para comparar o que seria o tamanho desses dois animais, tanto o Otodos oblíquos quanto o Megalodon, porque o Otodos oblíquos, que seria o antepassado dele, é bem menor, né? Era bem menor. Então, claro que ele ainda assim é enorme, né? Um tubarão de 11 metros não deve ser nada agradável você encontrar no meio do mar, mesmo ele não fazendo nada. Inclusive tem vídeo aqui em cima sobre tubarões e porque eles são considerados vilões, mas não deveriam, porque eles são animais maravilhosos. Eu pretendo até fazer um outro vídeo com informações mais atualizadas e mais informações. Mas enfim, é interessante porque o Megalodon que veio depois, teoricamente, é muito maior. Então, né, pela lógica parece que é o contrário, né? Mas isso é fato. A gente sabe que o Otodos oblíquos veio antes do Megalodon. Então, falando um pouco sobre o Otodos oblíquos em si, como eu falei, não tem muita informação, mas eu consegui um compiladinho de informações interessantes aqui sobre ele. Ele teria vivido no Paleoceno e Eoceno. Paleoceno, 65 a 55 milhões de anos atrás, e o Eoceno, há 55 a 35 milhões de anos atrás, mais ou menos. Ele seria um tipo de tubarão cavala, o que é muito engraçado pro nome de um tubarão, né? Mas enfim, se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo sobre tipos de tubarões, que também é um vídeo muito interessante. Eu amo tubarões, né? Não tem como negar. E eu acho que todo mundo aí também me assistindo também gosta. E ele também seria da ordem dos laminiformes. O que isso significa? Em biologia, quando a gente vai falar sobre um grupo de animais, a gente pode agrupá-los quando eles têm características incomuns o suficiente para conseguir botar no mesmo grupo. Até com pessoas dá para fazer isso, até em gincana de escola a gente fazia isso, por exemplo. Ah, crianças da mesma altura vão para um grupo. Crianças, tipo, 1,60 para um grupo. Olhos castanhos, outro grupo. Então, em biologia, a gente tem isso também. Só que vai agrupando em grupos muito grandes, né? Às vezes porque são muitos indivíduos. Uma coisa é fazer numa turminha de escola, outra coisa é fazer, não sei, num estádio gigantesco. Enfim, é só para vocês terem uma noção de como isso funciona. O que não significa que esses indivíduos são todos iguais. A gente tem que lembrar que os animais são muito geneticamente diferentes entre si, dependendo do animal, claro. Mas assim, tubarão. As pessoas acham que tubarão é um só, quem não conhece muito do assunto. E quando a gente é pequeno também pensa assim, né? Tipo cavalo, cavalo só tem um. Depois que a gente vai crescendo e aprofundando o conhecimento nesses assuntos, a gente percebe que, na verdade, existem várias espécies dentro de um animal só. Por exemplo, tubarão, tem tubarão branco, tem tubarão martelo, tem tubarão tigre, enfim. São vários tubarões, mesmo a gente só pensando, tubarão, parece uma coisa só, e não é. Então, tudo isso para explicar que os tubarões laminiformes têm um conjunto de características em comum, por exemplo, duas nadadeiras dorsais, enfim, algumas outras características que eu estou deixando aqui do lado para vocês terem uma ideia, mas vocês podem pesquisar a fundo mais. Mas, ao mesmo tempo, eles podem sim ser muito diferentes entre si. E eu vou dar dois exemplos aqui de tubarões muito famosos que fazem parte desse grupo dos laminiformes, que são o tubarão branco e o tubarão maco. Inclusive, são dois que protagonizam o filme do Nemo, né? Inclusive, tem vídeo aqui sobre o Nemo, que eu adoro.
Se vocês forem observadores, vão perceber que eu tenho um dentinho aqui comigo. E sim, é do Todos Oblíquos. Por quê? Eu fechei uma parceria com uma loja muito legal chamada Brasil Fósseis. Eles vendem fósseis legalizados. Tem toda uma questão, um debate também sobre isso. Eu vou abordar em outro vídeo. Inclusive, eu visitei um museu daqui do Rio de Janeiro que estava tendo uma exposição sobre fósseis, inclusive roubados de outros museus, até internacionais. Então tem uma coisa muito séria rolando, comércio ilegal de fósseis e tudo mais, principalmente fósseis que são, assim, não tão comuns. Mas enfim, é só para deixar claro que essa loja é legalizada, tá tudo registrado bem direitinho. Inclusive, eles mandam um certificado toda vez que você compra um fóssil com eles. E como funciona, né, esse comércio de fóssil legalizado? Aqui no Brasil não é permitido, mas em alguns países é tão comum achar certos fósseis, por exemplo, trilobitas, amonites, que eu sou louca para ter, alguns animais marinhos que eram comuns, por exemplo, equinodermos, né, que seria a estrela do mar também, ouriços, ou dentinhos de tubarão, por exemplo, todos oblíquos. Então, é tanta quantidade desses fósseis que não tem problema vender alguns. Então, eles conseguem fazer essa retirada e vender. Essa loja, como eu falei, é muito responsável, né, legalizada e tudo mais, então você recebe um certificado, você recebe o seu fóssil, um certificado de autenticidade, então é o fóssil verdadeiro mesmo. Mas lembrando que eu sou contra fósseis muito absurdos, por exemplo, um crânio de Triceratops, tiranossauro, em coleções particulares, porque eu acho que isso sim deveria estar em museus, mas é sempre importante lembrar que existem sim fósseis que são relativamente comuns e por isso são comercializados, como no caso dessa loja. Então, por exemplo, meu sonho sempre foi ter um fóssil, ainda mais que eu gosto dessas coisas, eu trabalho com animais, então pra mim é tipo, meu Deus do céu, uma meta de vida. Consegui. Muito obrigada, Brasil Fósseis, que realizou esse sonho. Inclusive, eu recebi de presente de aniversário, praticamente. Então, muito obrigada. Eles mandaram alguns dentinhos de todos oblíquos, soltos mesmo, e também mandaram os pingentes, que é muito legal, porque você também pode fazer do jeito que você quer. Você pode usar como colar, ou você pode ter só o dentinho para guardar numa caixinha, numa coleção mesmo de fósseis. Também mandaram alguns adesivos que são lindos. Tô guardando para uma ocasião especial. Quem mais é assim? Então vão lá dar uma olhada na Brasil Fósseis. Meu sonho de consumo agora é uma estrela do mar fossilizada que é linda. Ainda mais que eu trabalho com biologia marinha principalmente, né? Então, meta de vida. Mas também tem muita coisa legal. Tem fóssil de trilobita, né? Como eu falei, amonite, outros animais que eram comuns. E para você que está se perguntando aí como é que tem tanto dente de tubarão assim, vai aí uma curiosidade que eu acho que eu falei no vídeo sobre tubarões, mas eu repito aqui. Tubarões têm duas características muito interessantes que diferem muito da gente. A primeira é que eles têm várias fileiras de dente, inclusive às vezes é um fator para a identificação da espécie ou do gênero, enfim. Às vezes você sabe qual animal que é só pela fileira de dentes. Isso é muito legal para taxonomia. E a segunda curiosidade é que eles trocam de dente ao longo da vida inteira, então eles não têm os dentinhos de leite que nem a gente, que nem os mamíferos no geral, e trocam uma vez só. Eles conseguem doar, muito entre aspas, vários dentes, até milhares ao longo da vida, por isso que é relativamente comum, como eu falei, ter esses fósseis. E até de tubarões de hoje em dia, né? Mas eu acho difícil pegar, até porque vai ser muito difícil achar no oceano um dentinho de tubarão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Brasil Fósseis, pela parceria, pelo presente de aniversário. Eu espero que vocês gostem da loja, eu espero que vocês gostem do vídeo, tenham aprendido coisas novas. E é isso. Beijos e até a próxima. Nha!